Salve, salve, internauta maravilhosos! Vem cá, gente, você aí, você acha que 2020 foi o pior ano de todos? Eu acho melhor você repensar, sério. Mas por que, Dai, você está dizendo isso, Dai? Houve pontos positivos em 2020, sim! Houve muita coisa boa. Para muitos aí de nós, 2020 foi um ano de desgraça. Para muitos de nós, o ano de 2020 foi um ano de desgraça. Melancolia, intermináveis chamadas de vídeo. Alguns dizem ter sido o pior de todos os anos. Dá uma olhadinha ao longo da história. Você não vai acreditar o que eu descobri, sério. Você vai achar o ano de 2020 uma beleza. Você vai achar 2020 uma maravilha, uma beleza. Basta você comparar alguns dos momentos mais difíceis de 2020 com outros pontos baixos históricos. Quem sabe você, depois que terminar de assistir esse vídeo, você vai ficar tranquilo e vai dizer, realmente, pensando assim, ela tem razão, 2020 não era tão ruim assim. Pois é, galera, pois é, gente amiga. Olha, eu vou chegar mais perto para poder explicar isso para vocês, né? Então, quando você perceber que 2020 não foi tão ruim assim, em relação aos acontecimentos históricos, que eu tive aí fazendo uma triagem, eu fiquei assustada, cara. Fiquei assustada, achando até 2020 bom, o melhor dos anos, sério. Essa mulher é doida, não sei porque eu tô aqui, calma. Ó, em 2020, a Covid-19 matou muitas pessoas. O novo coronavírus já infectou mais de 75 milhões de pessoas. Pois é, e matou mais de 1.600.000 pessoas em todo o mundo, de acordo aí com dados, que fique bem claro, das universidades aí. Bem, mas esta não está nem perto de ser a pior pandemia que o mundo já enfrentou. Sério, Dai? Teve pandemia pior do que essa? Sério, teve. Teve, e eu vou falar agora pra vocês. Fique calmo, tudo vai dar certo. Gente, a peste negra, o pior de muitos surtos de peste bubônica, matou 25 milhões na Europa e até 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Em 1346, a peste negra e a peste bubônica. Você acha o quê? Que eu tô mentindo, Faz uma pesquisa. Expedições espanholas e portuguesas trouxeram a varíola para as Américas em 1520, exterminando entre 60% e 90% dos habitantes originais do continente. A gripe espanhola varreu o mundo em 1918, espalhou-se pelos soldados que voltaram aí da Primeira Guerra Mundial e matou até 50 milhões de pessoas. Isso foi o equivalente a 3% ou 5% da população do mundo inteiro daquela época. E o vírus HIV? Esse aqui, que causa AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida, matou mais de 32 milhões de pessoas desde o início da epidemia, lá na década de 1980. Em 2020, muitas pessoas perderam seus empregos. Infelizmente, perderam sim. As consequências econômicas da pandemia foram enormes e afetaram a vida aí das pessoas em todo o mundo. No entanto, minha gente amiga, lá vem Dai. Pois é, no entanto, os níveis de desemprego ainda não alcançaram os observados durante a Grande Depressão de 1929 a 1933. Em 1933 foi um ano particularmente ruim, péssimo. Na Alemanha, onde uma em cada 3 pessoas estavam desempregadas. Uma pessoa em cada 3 estava desempregada. E um político populista chamado Adolf Hitler, olha aí, chegou ao poder. Desgraça pouca é bobagem. Isso mesmo. Em 2020, eu não pude ver meus amigos. Você não pode ver seus amigos, vocês não puderam ver em 2020, ninguém pode ver amigo nenhum. É verdade. Em 536, Dai, muito longe, 536,
Eu tô falando historicamente, amigo. Em 536, ó. 536, isso mesmo, anote aí. Grande parte do mundo não conseguiu nem ver o céu em 18 meses. Não conseguiu ver o céu. Grande parte do mundo não conseguiu. Uma névoa misteriosa deixou a Europa, o Oriente Médio e parte da Ásia na escuridão, dia e noite, por 18 meses. De acordo com um historiador aí medieval e arqueólogo, esse carinha aqui é Michael. Ai, Michael! Da Universidade de Harvard. Pois é. Foi um dos piores períodos, se não, na minha opinião, o pior ano para se viver em boa parte do planeta. Pois é. Nossa, já pensou? 18 meses? Você vê a luz do sol? Meu Deus do céu. Tá achando 2020 mais ou menos, né? Pois é, não conseguia ver o céu. 18 meses. Você vê o céu. Tudo escuro. Tudo escuro. Pois é. Pode fazer a pesquisa que você vai encontrar, tá bom? Ok? Outra coisa. Foi o início da década mais fria dos últimos 2,3 mil anos. Safras foram perdidas. As pessoas morreram de fome, mas morreram de fome de verdade. Provavelmente foi tudo aí causado por uma erupção vulcânica cataclísmica na Islândia, ou talvez na América do Norte, né? Que expeliu cinzas no hemisfério norte. Acredita-se que a névoa vulcânica foi carregada pelos ventos por toda a Europa e mais tarde pela Ásia, levando a um período de um clima catastroficamente frio. Em 2020, as pessoas começaram a estocar papel higiênico. Eu não entendi nada, né? Pelo menos temos papel higiênico. Imagine viver na época dos romanos, quando eles usavam o tessório. O tessório, mas o que é tessório? O que é isso? Que diabo é isso? Pois é, tessório. Um bastão com uma esponja em uma das pontas para se limpar depois de defecar. Isso mesmo. Tá vendo? Que nem tudo tá perdido. Em 2020 eu não pude viajar para o exterior. E vocês puderam? Esse ano realmente foi historicamente ruim para o turismo global, né? O turismo global foi ruim, foi péssimo para todo o turismo aí do mundo inteiro, todo turismo. Mas se você está se sentindo um pouco preso em casa, pense em nossos ancestrais. Vamos lá pensar em nossos ancestrais. Há 195 mil anos, há do verbo existir, há do verbo haver, há 195 mil anos, nós, o Homo sapiens, nós enfrentou algumas restrições de viagem bastante rígidas. Este foi o início de um período particularmente frio e seco. Esse foi o início de um verdadeiro inferno. Frio e seco, com duração de dezenas de milhares de anos. O quê? Dezenas de milhares de anos? Sério? Preso na caverna? Pois é, sem poder viajar, sem poder andar por aí, né? Você não tá aguentando ficar 8 meses dentro de casa. Alguns cientistas aí, como alguns arqueólogos aí famosos, acreditam até que essa seca quase acabou com a nossa espécie. Quase que a espécie Homo sapiens foi exterminada. Pois é, ele disse que a humanidade foi salva ao se abrigar numa faixa de terra na costa sul da África. É até chamada depois de Jardim do Éden, onde a alimentação era a base de frutos do mar. Pode pesquisar, que você vai encontrar. Pode pesquisar. Em 2020, a violência policial chegou às manchetes. A violência policial foi um tema importante de 2020, com a morte de George Floyd, né, dos Estados Unidos, e o episódios aí de excessos e crimes também na Nigéria, Colômbia, Hong Kong, França e muitos outros países, né? Infelizmente, minha gente amiga, isso não é novidade. Em abril de 1992, lá em Los Angeles, eclodiram lá os distúrbios da população, depois que quatro policiais brancos
foram absolvidos pelo espancamento desse motorista negro aqui, ó, Rodney King. A raiva levou a dias de saques e incêndios. Pelo menos 54 mortes e 1 bilhão, eu disse $1 bilhão em danos à cidade. O estado de emergência foi declarado no centro-sul de Los Angeles. Mas quanta tragédia! Já estou começando a gostar de 2020. Pois é. Em 2020, uma explosão devastou o posto de Beirute. Vocês recordam disso? A explosão de 4 de agosto foi o resultado da detonação acidental de aproximadamente 2,75 mil toneladas de nitrato de amônio. Pois é, armazenado aí incorretamente. A explosão causou cerca de 190 mortes, bem como mais de 6 mil feridos. Foi uma das maiores explosões não nucleares da história, dizem os especialistas, equivalente até 1 quiloton. Isso é 1/20 do tamanho da bomba de Hiroshima. Pois é, 1/20. Mas em dezembro, lá vem daí, da calma, em dezembro de 1984, milhares de pessoas na cidade indiana, essa cidade aqui, ó, de Bhopal, aqui, ó, foram mortas por um vazamento de uma fábrica de produtos químicos próximas. É um dos piores desastres industriais da história moderna. O governo indiano diz que muita gente morreu em poucos dias, com mais de 15 mil mortas nos anos seguintes por doenças pulmonares fatais. Os efeitos da névoa mortal que envolveu a cidade duraram décadas. Alguns ainda vivem com as consequências do ocorrido até hoje. Certo? Daí já tô começando a ter saudade de 2020. Pois é. Também não é pra menos, né, gente? Ter saudade de 2020, a gente não teve dos anos passados, vai ter de 2020. Aí também não precisa exagerar, não precisa ter saudade também. Em 2020, muitos animais foram mortos ou ficaram desabrigados por causa de incêndios florestais. Quase 3 bilhões de animais foram mortos ou ficaram desabrigados durante os devastadores incêndios florestais na Austrália, que começaram no final de 2019. Além de matar pelo menos 33 pessoas, as chamas que varreram grande parte da Austrália no verão passado causaram devastações em grande parte da vida selvagem única do país. Mamíferos, répteis, pássaros e sapos morreram ou perderam seu habitat natural. Mas, lá vem daí. Não sou eu não. Eu só estou colocando aqui, fazendo analogia. Estou fazendo uma triagem aí no mundo histórico. Em setembro de 1923, você nem era nascido ainda, nem eu, terremotos geraram extensas tempestades de fogo e até mesmo um tornado de fogo que causou a maioria das mortes aí, 140 mil mortes entre Tóquio e Yokohama no Japão. Entre Tóquio e Yokohama aí no Japão. É brincadeira? É brincadeira ou quer mais? Complicado, amigo. Olha pelo lado positivo, né, galera? A gente só olha pelo lado negativo, não pode, né? Olha pelo lado... Em muitos aspectos, 2020 foi um ano incrivelmente difícil. Foi difícil. A pandemia nos deixou em pânico e nos distanciou. Estamos fartos do aprisionamento, de toda hora tá aqui, tá passando álcool, passando não sei o quê. Cumprimentar com o cotovelo, ninguém merece uma vida assim. Mas em vez de apenas nos concentrar na desgraça, podemos olhar do que aconteceu de bom. 2020 foi o ano em que a representação feminina na política aumentou. Em 2020, o número de países com uma mulher como chefe do Estado chegou a 20. Antes, 12, em 1995. Além disso, o relatório da Organização das Nações Unidas
descobriu que a representação das mulheres nos parlamentos mais do que dobrou em 2020, chegando a 25% de todas as cadeiras. Pois é, também, coisa boa, coisa boa. Lembra dessa aqui, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris? Pois é, ela mesma. A primeira pessoa descendente do sul da Ásia e a primeira filha de imigrante a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. Tá vendo? Que o ano não foi tão ruim assim. Pessoas em todo o mundo aí participaram de manifestações contra a desigualdade social, oferecendo esperança de mudança no futuro. Também houve boas notícias para o meio ambiente, por incrível que pareça. Houve sim, meio ambiente. À medida que mais e mais empresas aí, minha gente, prometeu reduzir suas emissões de carbono. Olha que maravilha. Pois é. E se isso não for suficiente e precisarmos deixar este planeta em algum momento, adivinha? A NASA anunciou em outubro que há mais água na Lua do que se pensava. É uma descoberta que pode aí ajudar a sustentar missões futuras. Quem sabe a gente não vai viver no mundo da Lua? Se bem que muita gente já vive no mundo da Lua, né? Mas se continuarmos na Terra, teremos aprendido algumas lições aí com a pandemia de 2020. Uma coisa é certa, as pessoas certamente estão lavando muito mais as mãos. Tá todo mundo limpinho, cheirosinho. Já perceberam que tá todo mundo lavando as mãos, todo mundo limpinho, cheirosinho? Pois é, um ponto positivo. Então, minha gente, feliz 2021 para vocês. E não leve 2020 tão a sério quando você for comparar com esses fatos históricos aí que a gente acabou de assistir aqui no meu, no seu, no nosso canal. Um beijo especial! E se inscreva pra gente continuar esta loucura aqui, tá ok? Beijo! Bolsonaro, tá ok? Tá ok, Bolsonaro? Não, não. Tá certo, companheiro? Se inscreva. Companheiro é Lula. Companheiro é Lula. Então tudo bem. Valeu, gente! Valeu é o povo brasileiro que fala assim. Valeu, valeu, valeu. Beijo. Beijo.